Mateus capítulo de número 10, versículo de número 3. E depois vamos ler Marcos capítulo de número 15, versículo 40. Mateus capítulo 10, versículo 3 e Marcos capítulo 15, versículo 40. Diz assim Mateus capítulo 10, versículo 3: Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. Marcos capítulo 15, versículo 40. Marcos capítulo 15, versículo de número 40. Diz assim: E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Eu quero destacar a frase que diz: e Maria, mãe de Tiago, o menor. Repita essa frase comigo, diga assim comigo: Maria, mãe de Tiago, o menor. Podemos assentar glorificando esse Deus maravilhoso. Queridos irmãos, nós estamos nessa série de mensagens falando sobre os 12 discípulos de Jesus. Em especial hoje nós falaremos sobre Tiago, filho de Alfeu, o chamado mesmo sendo o menor. É interessante, antes da gente fazer uma dissertação sobre quem foi esse Tiago, o menor, a gente precisa entender que na Bíblia existiram ou são descritos no Novo Testamento 3 pessoas com o nome de Tiago. Por exemplo, o Tiago mais notável, que é chamado Tiago maior, entre os 12 discípulos de Jesus, é o Tiago, filho de Zebedeu. Esse Tiago, que é conhecido, repito, como maior, ele é um dos 3 mais chegados a Jesus. E ele é chamado, junto com seu irmão João, o apóstolo João, como filho do trovão. E é esse apóstolo que vai estar com Jesus na transfiguração. Mateus capítulo 17, versículo 1. É o mesmo Tiago que esteve com Jesus no Getsemane, Mateus 26, versículo 37. É aquele que disse: Senhor, quer que desça fogo e mate logo esses samaritanos, em Lucas capítulo 9, versículo 54. Esse aqui nós falaremos em um próximo culto. Esse aqui é o Tiago o maior, filho de Zebedeu. O segundo Tiago que aparece na Bíblia, no Novo Testamento, é o Tiago, irmão de Jesus. Você observa, por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 19. Você que não sabe, Jesus teve irmãos. A doutrina da virgindade perpétua de Maria não é bíblica, tá? Porque o termo aqui no grego é a palavra adelphoi, que é usado para irmão literalmente. Para poder provar essa doutrina tem que fazer um malabarismo gigantesco. E mesmo assim não vai conseguir, porque o termo adelphoi é usado para irmão de sangue. Por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 19, diz assim, e não via nenhum outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor. Isso aqui é Paulo dizendo quando foi a Jerusalém, ele não viu os outros apóstolos além de Tiago, irmão do Senhor. Esse aqui, Tiago, irmão do Senhor, ele é filho de Maria após o nascimento de Jesus. E é interessante que esse Tiago, irmão do Senhor, eles não creram, ou os irmãos de Jesus não tiveram fé em Cristo. Pelo contrário, em João capítulo 7, versículo 5, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Então esse Tiago, irmão do Senhor, se converte após a ressurreição de Jesus. E é interessante que esse Tiago, irmão do Senhor, tornou-se um dos maiores notáveis apóstolos do Novo Testamento. Por quê? Porque esse Tiago, irmão do Senhor, em Atos capítulo 15, a partir do versículo 19, ele vai ser um dos líderes principais do concílio de Jerusalém para decidir sobre os crentes gentios, se deveriam ou não circuncidar ou guardar a Torá. Então esse Tiago, irmão do Senhor, ele é um apóstolo que não está relacionado entre os 12 apóstolos de Jesus. Quem me entende, diga amém. Já o terceiro Tiago que aparece nas Escrituras, que é esse que vamos falar hoje,
é o Tiago menor, ou Tiago filho de Alfeu. É interessante que o nome Tiago, ele é um nome muito conhecido nas páginas do Novo Testamento. E o que vem ser a palavra Tiago? A palavra Tiago é do termo grego, da palavra Jacobos, que quer dizer o quê? Jacob no hebraico, que é o mesmo nome Jacó. Então quem tem o nome de Tiago aqui na igreja, seu nome é o mesmo nome de Jacó. Que significa o quê, pastor Janderson? Aquele que agarra o calcanhar. Estão me entendendo? Amém? Estou sendo bem claro? Esse Tiago, o nome Tiago era muito notório diante dos israelitas que eram contemporâneos de Jesus. Então era um nome muito popular. Por isso que há 2 Tiagos na relação entre os 12 discípulos, e mais um que é o irmão do Senhor, que não fazia parte dos 12, se converte após a ressurreição e se transforma no Tiago, que escreveu a epístola de Tiago que temos na Bíblia. Então quem escreveu a epístola de Tiago? O Tiago, irmão de Jesus, que não está entre os 12. Agora esse Tiago, chamado o menor, é interessante que a primeira característica que nós temos acerca dele é a falta de conteúdos a respeito de quem foi, quem é a sua família, de onde veio, ou se tinha algum tipo de cargo notório, ou até mesmo a ausência de detalhes sobre os feitos desse apóstolo. Por exemplo, os únicos textos que nós temos falando acerca dele é Mateus capítulo 10, versículo 3, eu li agora há pouco, que fala da relação, e aparece lá Tiago, filho de Alfeu. O segundo texto que aparece acerca dele, Marcos capítulo 3, versículo 18, onde também fala Tiago, filho de Alfeu. E você tem Lucas capítulo 6, versículo 15, que também diz Tiago, filho de Alfeu. Aí se cala as escrituras acerca desse homem, porque só vai aparecer ele em Atos, perseverando com os apóstolos pelo derramamento do Pentecostes, ou seja, o batismo com o Espírito Santo e revestimento de poder. Então quando a gente olha para esse texto, uma das coisas que mais nos chama a atenção, e um dos textos que será base para a gente essa noite, é o relato de Marcos 15, versículo 40. Bota aqui na tela para a gente. Esse texto é o que vai nos fazer mergulhar um pouco sobre quem foi esse apóstolo. Quem foi esse discípulo Tiago menor? Olha o que diz Marcos capítulo 15, versículo 40. Olha o que diz, vamos ler esse texto? Olha que interessante. Também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, e entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor. O termo mãe de Tiago, o menor, é uma arma que Marcos usa para distingui-lo do Tiago maior. Porque se não tivéssemos essa palavra, o menor, nós teríamos uma confusão, como existe uma confusão sobre esses 3 Tiagos. Que quando se lê o livro de Atos, aquele Tiago que Herodes mata, é o Tiago maior. Mas há uma confusão entre os 3 Tiagos, então Marcos sabiamente usa o termo Tiago o menor. Olha aqui para mim que você vai entender essa palavra. O termo que Marcos usa para descrever e chamá-lo de Tiago menor, no grego, ele usa a palavra micro, ou micros, que significa literalmente pequeno, pouca estatura, pouca idade ou inferior em posições e influência. Então quando Marcos diz, capítulo 15, versículo 40, Tiago o menor, há aqui algum sentido nesse texto. Por exemplo, o sentido contextual, que quando o evangelista usa micro para distinguir o Tiago um do outro, ou seja, o Tiago, filho de Zebedeu, do Tiago o menor, ele quer nos ensinar o quê? Que é muito importante notar que esse termo não significa desprezo ou humilhação. Pelo contrário, havia 2 Tiagos principais no grupo de seguidores de Jesus. E para não confundir, Tiago chama-o de menor. Por quê? Primeiro, a primeira opção que Marcos deveria ter para chamá-lo de menor, ele poderia ser o mais novo de todos os 12 discípulos. E por ele ser o mais novo, porque a ideia, a faixa etária entre os discípulos é de 17, e Pedro talvez é o mais velho, entre 30 e 40 anos.
Então a primeira opção pode ser que esse Tiago menor deveria ser o mais novo dos moços. Segundo, o que é interessante é que ele poderia também ser o menor em estatura, ou seja, o mais baixinho do grupo dos 12. E aí Marcos usa dizendo, Tiago o menor. Aí nós temos aqui terceiro, talvez Marcos usa o termo micro, para dizer que ele era o de menos influência. Ou seja, entre os 12 discípulos, não há tantos relatos acerca de o que esse Tiago realizou. Quem me ouve, diga amém. E nós temos aqui um sentido teológico de tudo isso, que traz aqui algo profundo. Representa alguém que não tem visibilidade, mas alguém que não tem muita visibilidade, mas que tem um valor grandioso no reino dos céus. É a relação nos ensinando algo. O que, pastor Janderson? Que mesmo que Tiago não seja o maior, o mais influente, o mais velho, o mais notório entre os Tiagos da Bíblia, o que nos chama a atenção nesse texto é que Jesus escolheu alguém que era pequeno. Não, eu vou repetir isso aqui, você não entendeu não. Jesus escolheu alguém que era menor. A escolha de Jesus nesse texto nos mostra que Deus também escolhe quem não tem, quem não pode, quem é pequeno, quem é desacreditado, quem não tem condições financeiras. Vou repetir de novo. Deus chama e escolhe pessoas desprezadas, anônimas, não está entre os grandes, é pequeno, é desprezado, porque Deus é especialista em escolher gente que todo mundo diminui, mas que para Deus é importante no reino dos céus. Então, mesmo ele sendo pequeno, o lindo desse texto é que nos mostra que o maior para Deus nem sempre é o que mais aparece. O maior para o eterno Deus nem sempre é o mais notável. Porque você pode dizer assim, mas o que esse homem fez? Eu concordo com você que não há muitos relatos. E você pode questionar, o que esse homem fez? Mas paz, meus senhores e senhoras, você pode questionar o que ele fez ou o que deixou de fazer, se ele era para estar ou não era para estar, não era para estar. Todavia, entretanto, nós temos que se calar na premissa de que o nome dele aparece na relação em que Jesus escolheu ele pelo nome. Nem sempre ele vai escolher quem aparece nos cartazes. Às vezes Jesus chama pessoas dos bastidores. Olha aqui para mim, você vai entender essa palavra. Jesus escolheu alguém que é menor, não é tão notório. Mas vem cá, você pode dizer para mim assim, pastor, esse homem não fez nada, não aparece quase nada sobre ele na Bíblia, ele é chamado de menor. Todavia, entretanto, o que é mais importante? É o homem aparecer nos outdoors da vida dos seres humanos? É os aplausos humanos? É o reconhecimento humano? Ou o fato desse nome entrar para a eternidade? Porque bota para mim aqui Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Bota aqui para gente. Olha que texto lindo. O nome de Tiago menor vai estar cravado na eternidade. E mesmo que ele seja pequeno, Deus fez questão de colocar um dos nomes dos 12 fundamentos da Nova Jerusalém, o nome de Tiago menor. Olha o que diz o texto bíblico. Vamos lá, 1, 2, 3. E o muro da cidade. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém, onde eu e você vamos morar. Olha para esse crente do teu lado e diga assim para ele, Tiago é o menor. Não, irmão, diga como crente pentecostal. Fala para ele, o Tiago é o menor. Diga, todavia, entretanto, a cidade que eu vou morar, a cidade que você vai morar, fala para ele, diga, a rua de ouro, o muro de jaspe, diga, Nova Jerusalém. Olha aqui para o texto, ó. Tinha o quê? 12 fundamentos. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tiago é o menor, mas eternamente o nome dele vai estar cravado na Nova Jerusalém. E eu vou dizer algo profético aqui. Eu posso não aparecer nos cartazes, eu posso não ser aplaudido pelos homens, eu posso não estar entre os grandes da terra, mas o mais importante é o que o meu nome está registrado nos céus. Tem alguém aqui essa noite?
O nome está registrado nos céus. Quem é que tem um nome aqui escrito no livro da vida? Levante as duas mãos assim o mais alto que você puder, como crente pentecostal. Estou sentindo Jesus aqui na casa. Pega na mão do irmão da direita e da esquerda. Levanta a mão desse irmão para cima, só para ele acordar nesse culto. E diga assim para ele, diga assim: o mais importante não é o teu nome. Diga no cartaz, no reconhecimento dos homens. Diga: o mais importante é o nome escrito nos céus. É o nome escrito no livro da vida. Eu não estou concorrendo para quem é maior ou menor. Eu estou concorrendo o que, pastor Janderson? Eu quero chegar no céu, eu quero ir para o céu. Eu quero chegar na glória, eu quero ir para o céu. Oh, glória! Oh, aleluia! Tiago, o menor da casa. Todavia você pode questionar o nome dele, o jeito dele, a forma dele, que ele não faz muita coisa. Mas um dia o nome dele vai estar escrito nos 12 fundamentos da Nova Jerusalém. E sabe o que é interessante, meus irmãos? É que o que o homem chama de pequeno, Deus chama de precioso, de importante. Porque quando Jesus orou a noite toda, tinha muita gente grande para ele escolher, mas ele chamou quem? Tiago menor. E é interessante que o homem chama... Marcos faz questão, Tiago pequeno, mas para Deus é um ministério precioso. É alguém que ele vai ensinar no discipulado. É alguém que ele vai conduzir no ministério. E sabe o que é interessante? É que o adjetivo que o mundo tenta diminuir ou usa para diminuir, Deus transforma testemunho de grandeza espiritual. Porque olha aqui para mim, se não aparecesse Tiago pequeno ou menor, eu ia pregar o que sobre ele? Hã? Qual seria a base desse sermão se eu fosse pregar sobre Tiago com poucos detalhes de sua genealogia, de sua casa, de sua família, de quem ele foi? O nome o menor é usado hoje para embasar esse sermão. Porque o que o homem tenta diminuir é instrumento de grandeza no reino dos céus. Porque ele é chamado de pequeno e no reino do céu a fila é diferente. O grande aqui vai ser pequeno lá, mas o pequeno aqui vai ser grande lá. Entenda esse princípio. E o que me chama a atenção é que a Bíblia ela é especialista em usar ou Deus chamar pessoas pequenas. Por exemplo, em Marcos 19, versículo 30. Muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Tinha uma frase que mamãe dizia: no céu teremos surpresa. Eu digo além. No céu vai ter muita gente grande aqui, pequena lá, e muita gente anônima aqui que vai ser grande lá. Sabia disso? Hã? Sabia que muita gente que a gente despreza pode ser maior do que eu no reino dos céus? Eu nunca vi quem é você na fila do pão. Eu não preciso estar na fila do pão. Cadê o teu nome no cartaz? Tem cartaz aí que tem cabeça até o tucupi. É tanta cabeça no cartaz. E a briga, eu acho que eu vou meio brigando para ter a foto no cartaz. Bota a minha foto aí, bota a cabeça. E às vezes a gente acha que a cabeção lá no cartaz é alguma coisa. Só que para Deus é diferente. Para Deus os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Aqui não é disputa. O reino dos céus é serviço, é humildade, é simplicidade. Deus ama os simples. Tinha os filhos de Jessé com pompa de rei, mas o Senhor disse assim, através de Samuel: ninguém se assenta na mesa até Davi chegar. Porque Deus é especialista. O que me chama a atenção é que o termo menor não é rebaixamento, mas é algo que nos ensina a grandeza do reino, que começa pela humildade. Tiago pode ter sido chamado de menor, mas esse homem está numa relação que vai permanecer durante a eternidade. Se o menor diante dos homens é espaço para Deus ser tudo em nós, me chame de pequeno. Bota aí debaixo, Janderson menor. Bota aí, Tiago o menor. E isso nos ensina grandes verdades.
Qual é a verdade, pastor Janderson? Primeiro, a primeira coisa que a gente aprende ao falar de Tiago menor é que Deus não escolhe pelo que temos, mas pelo que Ele quer fazer através de nós. Deus não escolhe por aquilo que temos, mas por aquilo que Ele quer realizar através da sua vida. Alguém daqui nesse culto, fala para alguém do teu lado, diga assim: Deus não te escolheu porque tu tem alguma coisa. Fala para alguém atrás de você, diga: Deus não te chamou porque você tem alguma coisa. Deus não te escolheu porque você é alguma coisa. Deus escolheu eu e você porque tem uma chamada para você, tem um propósito para a sua existência. Deus tem uma chamada na sua vida. Não é o que eu tenho, mas é o que Ele é. É o poder dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle, a majestade é dEle. Ele escolhe gente que não tem. Oh, glória! O mais lindo do Evangelho é que o Evangelho faz com que senhoras do cocó, do joelho dobrado, ao se deparar com alguém que os médicos estudaram 10 anos e acabaram desenganando alguém com câncer, falando: eu não tenho mais o que fazer pela sua vida. E eu já vi isso. Nesses anos de Evangelho eu enxerguei irmãzinhas analfabetas, do chinelo que a parte de trás era comida, o pé grosso, o joelho escuro, mas chegar para alguém que está com câncer terminal e dizer: eu vou orar por você, meu filho. E a pessoa dobrar o joelho, a mãozinha calejada, colocar na cabeça e falar assim: câncer, eu te ordeno, olha, em nome de Jesus, sai. E o cabra voltar no hospital e o médico vai fazer o exame. E chega o exame: o que é isso? O que aconteceu? Uma irmãzinha humilde botou a mão na minha cabeça. Porque o Evangelho é poderoso para levantar pessoas que não têm, mas Ele tem, Ele pode e Ele faz. Deus te escolheu. Para de ficar dizendo: eu não tenho, eu não posso, ninguém me vê, eu estou morrendo, ninguém me valoriza, eu sou o menor. Tem gente que usa esse termo, porque olha aqui para mim, quem chama Tiago menor é Marcos, mas você não vai ver Tiago usando esse subterfúgio para tentar pintar uma humildade falsa, porque tem gente que acha que ser humilde é ficar: irmão, ninguém me vê não, irmão. Sabe? Eu tenho repulsa de gente que vive se lamentando e buscando reconhecimento de homens. Que tudo é: porque eu sou humilde, eu sou pobre. É porque ninguém me vê. Quem chama Tiago de menor é para distingui-lo do outro que é maior. Mas quando Jesus chama, Ele chama: Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Alfeu. Tu tem nome, tu é pequeno, mas eu te chamo pelo nome. Tu não é reconhecido, mas eu te chamo Tiago, filho de Alfeu. Os céus te escolheram, mesmo que ninguém te valorize. Para de buscar reconhecimento dos outros. Olha para esse irmão, ligar para ele assim: para de ficar choramingando o reconhecimento dos outros. Fala mesmo, diga: quem tem que te conhecer é Jesus. Quem tem que te chamar é Jesus. Quem te escolheu é Jesus. Quem te chamou é Jesus. E Ele não chama por aquilo que temos, Ele chama com propósitos. Tem alguém aqui nesse culto para dar glória para Jesus aí? Segunda coisa que aprendemos com esse termo Tiago menor: a graça de Deus transforma anônimos em instrumentos eternos. É interessante que os olhos do chamamento divino procura pessoas que são pequenas e anônimas. O que fez o Evangelho crescer não é os coaches, não foram os artistas famosos. Isso aqui é coisa nova, século 21. O que fez a igreja crescer foram os anônimos que evangelizaram milhares de pessoas. Aquela irmãzinha do folheto que ninguém dava nada, que te evangelizou. Aquele irmão analfabeto que pregou no ônibus e você ouviu o Evangelho.
É aquela faxineira que estava limpando a empresa, que olhou para você e falou: Jesus te ama, que mudou sua história. São pessoas que não tiveram o que comer, mas tinham dentro de si uma unção evangelística na alma, que ganhavam vidas. Por quê, pastor? Porque o evangelho transforma anônimos em gente que é instrumentos que irão marcar a eternidade. E aprenda isso: aqui a glória é passageira, mas vai chegar um dia que a glória será eterna nos céus. Tiago, um menor, é lembrado porque foi fiel, permaneceu. E esse anonimato é prova de maturidade espiritual. Quem briga por posições é menino. E isso não se fala de idade. Eu não estou falando de idade. Tem muita gente já de idade e é menino na fé. Hoje Deus vai amassar a gente. Porque maturidade não é idade. Tem gente que tem idade, mas não é maduro para lidar com o chamado e ministério que Deus confiou. Porque maturidade, repito, não é idade. O que me chama a atenção aqui é que lidar com isso mostra-se maturidade. É entender que eu não preciso de holofote para ser visto no reino dos céus. É eu entender que Deus ama fidelidade. Em Mateus 25, versículo 21, fala assim, ó: porque foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Tem muita gente que briga pelo muito, mas falta gente que briga pelo pouquinho, pela porta, pela vassoura, por abraçar os doentes, a oração dos enfermos, há uma ajuda para alguém que está com fome. São coisas que ninguém briga, ninguém discute, mas o Tiago, o menor, entra para a história. Tem alguém aqui nesse culto ainda? Terceira grande coisa que aprendemos com o termo Tiago menor: as escolhas de Deus confundem o padrão do valor que o homem dá. O homem valoriza coisas passageiras. O homem valoriza o anel de formatura. O homem valoriza o carro que tu anda. O homem valoriza quantos zeros tu tem na tua conta poupança. Os homens valorizam a família que você vem. Os homens valorizam pelos diplomas que você carrega. Mas a ótica divina, as escolhas de Deus, o mundo busca grandes nomes. Deus busca corações quebrantados e humildes. Tiago menor. Ou você acha que nos dias de Jesus não havia grandes homens? Havia. Zaqueu era rico. O jovem rico que foi ter com Jesus e falou: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Vende tudo que tem e dá aos pobres. Não é que Jesus queria que ele vendesse, era que Jesus queria ensiná-lo aonde estava o coração daquele moço. Havia muitos sacerdotes, fariseus, saduceus, que os saduceus principalmente era a elite judaica. Na relação, Jesus não chama esses homens, mas ele chama Tiago o menor, porque o padrão do homem não é o padrão de Deus. Deus exalta humildes, Deus levanta quem não é. Enquanto o mundo olha o currículo, Deus enxerga o coração humilde de quem Ele quer usar. Cadê você? Está aqui nesse culto? Quarta grande verdade que aprendemos com Tiago menor: não é a genealogia que define o chamado, é a graça que sustenta, que chama, que escolhe. Por quê, meus irmãos? Porque é graça. Em Efésios 2:8 fala: sois salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça faz isso. Já pensou se Jesus fosse olhar a genealogia da gente para levantar a gente? Eu estava frito, não sou filho de pastor. Meu pai não serve a Deus até hoje. Eu sou filho de uma mulher crente que me criou na igreja, que vendia calcinha no sol quente na rua, para me dar roupa social, para me usar. Tem até uma foto minha nas redes sociais, da primeira roupa social que mamãe comprou. Naquela época eu acho que eu calçava 36, ela comprou 40. Para que isso tudo, mamãe? Para não se perder. Porque tem que durar aí uns 3, 5 anos. O que eu fiz? Taquei aquele papel higiênico dentro do sapato. Aí a calça era gigante. Para que isso, mamãe? Que quando tu
crescer, eu quebro aqui os pontos para lamentar e tu não perde a calça. E tá lá eu com uma camisa 2 vezes maior do que eu, a calça 2 vezes maior do que eu, o sapato parecendo de palhaço. Mas igualzinho um pastorzinho. Porque ela me fazia questão de dizer: tu vai ser pastor, meu filho. Mas como se eu não tenho família pastoral? Meu pai não é pastor, minha descendência não é de pastor. Mas Deus é especialista em escolher. E Ele não depende de genealogia. Deus muda a história. Eu vou profetizar: Deus vai romper com o histórico negativo da tua família, porque Ele vai te levantar para romper esse histórico. Olha para alguém do lado, profetiza, diga assim: você não é a ovelha negra da família. Fala para alguém, diga: Deus vai te escolher para romper com tudo isso. Diga: porque Deus não depende de genealogia. Diga assim: é pela graça. Fala para alguém: é a graça, é a graça. E a graça é o sobrenome de todo aquele que Deus escolhe, chamado pela... Repita assim comigo: eu fui chamado pela graça. Não, diga mais forte, diga: eu fui chamado pela graça. Diga: e graça é favor imerecido. Fala para Deus, diga assim: Deus, eu não mereci estar aqui, mas a tua graça me escolheu, Deus. Tiago menor não tinha nem sobrenome. Qual é o sobrenome dele? Tiago, filho de Alfeu. Tiago menor. Mas ele não tinha nem sobrenome. Mas ele tinha um chamado. Ele foi escolhido. Ele não tem sobrenome, mas ele foi chamado. Quem é? Qual é o sobrenome? Não interessa. Jesus me chamou. Eu tenho um chamado. E é interessante que a genealogia do mundo, né? O que o mundo ignora, porque o mundo ignora, ele quer saber a genealogia, a família, a casa. Deus transforma em testemunho de chamado. Tiago menor. Porque Deus não procura grandes nomes, Ele procura grandes corações, o sentimento de humildade. E é interessante, me escute, Tiago menor nos lembra que Deus não mede o valor de um homem pelo tamanho do seu nome, mas pela entrega do seu coração. Não é o tamanho do nome, é a entrega do coração. Quando o mundo chama de menor, Deus chama de meu instrumento, meu discípulo, apóstolos. Eu vos dou poder. Entrem na cidade, curem os enfermos, expulsem os demônios, porque o homem chama de pequeno. E é interessante que a escolha de Tiago menor é a prova de que a graça de Deus alcança os esquecidos, exalta os humildes e usa os improváveis. Deus é especialista em levantar os improváveis. Quem diria que você estaria aqui essa noite? Deus não escolhe grandes para fazê-los aparecer. Ele escolhe pequeno e revela a sua glória neles. É interessante que a lista dos apóstolos é um lembrete de que o chamado de Deus não depende de fama, mas de fé. Tem alguém aqui nesse culto ainda? Tiago menor foi chamado sem ter nome, genealogia, porque o chamado de Deus é maior do que qualquer sobrenome. O que vale é aquilo que Ele nos chamou. Cadê os escolhidos por Deus essa noite? Sabe o que o chamado de Tiago nos ensina? É que esse Tiago menor ensina o valor dos bastidores. Vou repetir. Tiago menor nos ensina o valor dos bastidores. O que é isso, pastor? Ninguém valoriza os bastidores. Quer um exemplo? Ninguém valoriza quem abriu a igreja hoje, quem passou a vassoura no chão para você pisar no chãozinho mais limpo, quem passou o pano na igreja, quem preparou o café que você vai tomar ali depois do culto, que eu sei que dá quase para ninguém, a fila fica grande, mas tá ali o cafezinho que alguém fez. Ninguém olhou quem abriu o bebedor para lavar, para você beber uma água limpa. Ninguém valoriza quem chegou antes da gente e vai ser o último a sair. São coisas que os bastidores não aplaudem, que ninguém aplaude os bastidores. São coisas que ninguém sabe que convidou o visitante, quem fez a postagem e alcançou alguém. São bastidores que ninguém aplaude.
Quer o aplauso? Os homens podem aplaudir a voz bonita. Quem pregou? Do presidente que está no cartaz. Mas eu sou tão consciente de que tudo isso que acontece aqui, existe um peso de glória que é gerado nos bastidores da porta fechada. Daqueles que não estão buscando fama, daqueles que não estão observando o que acontece nos bastidores. Tiago menor não tem grandes feitos, mas nos bastidores ele é discípulo, ele é escolhido, e grande é o poder dos bastidores. Por que, pastor Janderson? Porque os bastidores gerarão mais galardão do que aquilo que se vê em cima de um palco. Não, vou repetir. Os bastidores gerarão mais galardão do que aquilo que se vê em cima dos palcos. O que mais vai gerar galardão é dar com a mão direita e esconder a esquerda. O que mais gera galardão é servir um copo de água fria a um pequenino. O que dá galardão, o último versículo que o irmão do Senhor, Tiago, que não é esse que eu estou pregando sobre ele, mas tem um livro de Tiago, o irmão do Senhor. O último versículo de Tiago termina assim, ó: aquele que convencer ou converteu o pecador do seu mau caminho, cobriu uma multidão de pecados. Eita, obra grandiosa! São coisas que ninguém aplaude, mas os bastidores gerarão frutos eternos nas nossas vidas. Olha para alguém do lado e diga assim: os bastidores serão geradores de galardões na eternidade. Deus está te vendo quando ninguém vê. Deus está te enxergando quando ninguém enxerga. Os homens não te aplaudem, mas Deus está vendo aquilo que você está fazendo. Os dias que você levanta para orar pelo teu irmão, orar pelo teu pastor, orar pela igreja, o dia que você vem para cá, abre a igreja, arruma a igreja, a eternidade vai te galardoar por esse grande feito. Porque até um copo de água fria gera galardão. Não é título, não é posições, mas é serviço, é ser humilde, é ser pequeno. Deus ama os pequenos. Porque no reino dos céus, o menor aqui será maior lá. É um exemplo. O outro Tiago que vamos falar sobre ele, o Tiago maior. Um dia Tiago e João se reuniram com a mãe e disseram assim: olha, eu queria dois tronos, um do lado direito de Jesus e outro do lado esquerdo. Aí a mãe chegou: Jesus, pode fazer um pedido? No reino, não tem como o senhor fazer um desejo do meu coração? Fala, mulher. Bota os meus dois filhos, um sentado à tua direita e o outro à tua esquerda. Aí imagina Jesus sorrindo, né? Ô mulher, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Aí ia falar assim: podemos beber o cálice que o senhor beber. Verdade, você vai beber o cálice que eu bebo. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda é para quem o Pai já estabeleceu na eternidade. Aí Jesus falou assim, ó: aprendam. No reino de vocês, o maior é quem é servido, mas no reino dos céus, maior é aquele que vos serve. Olha para mim, eu sou vosso mestre e eu sirvo vocês. Jesus lava os pés dos discípulos, porque do reino servir, quem serve é maior. Então Tiago, o menor, é escolhido, porque não aparece nos aplausos dos homens, mas o peso da eternidade será maior do que aquilo que os homens aplaudem. Eu estou dizendo para você, é melhor ser conhecido no céu do que ser conhecido na terra. Deus não chamou essa igreja para brigar quem é maior, quem prega mais, quem canta mais, mas sim que o reino cresça, que ele cresça, que eu diminua. A glória é dele, a majestade é dele, que ele seja o maior desse culto. Alguém concorda comigo essa noite? Alguém concorda comigo? Porque é uma geração aí, desculpe o linguajar de nordestino, meio abestalhada, que se não pega no microfone fica bicudo. Eu vou sair da igreja. Por quê, pastor? Por quê, irmão? Porque aqui não me reconhece. Ô irmão, aqui não é IML para reconhecer corpo de ninguém. Ah, não, porque estou aqui tanto tempo, não me vê. Quando Deus quer honrar alguém,
Ele vai, Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, Judas. Aí ele vai dizer assim, ó, Tiago, filho de Alfeu. Aí Marcos vai dizer, Tiago menor. Porque quando Deus quer tirar alguém dos bastidores, Ele tira. Se tem uma coisa que eu posso falar aos senhores, eu nunca precisei derrubar ninguém para crescer na vida. Eu nunca precisei queimar ninguém para chegar nas agendas que eu tenho hoje. Eu nunca precisei brigar para pregar, não. Pelo contrário, quando Deus me achou, Ele achou um moço que pregava no banheiro para o shampoo. E quando o shampoo caía no banheiro, eu falava, foi arrebatado mais um nessa noite. Sabe onde Deus me achou? Brincando de culto, amarrando Rexona no cabo de vassoura para pregar. Foi lá que Deus achou o Janderson, porque Deus é especialista em pegar gente pequena e colocar no meio dos grandes. Então para com esse pensamento de brigar por poder, de ficar bicudo. Eu vou vir para o culto, não é para me ser visto, mas é para dizer, bendito seja Deus, glória seja o nome do Senhor. Eu sou adorador, eu vim para o culto para cultuar. Cadê os adoradores nessa igreja? Quem pode levantar a sua mão e adorar a Deus essa noite? Cadê os adoradores que não estão preocupados com a foto do cartaz? Cadê os adoradores que não estão preocupados com os aplausos humanos? Cadê aquele que é menor, mas é escolhido por Deus? Deus escolheu, Deus escolheu. Vou repetir, Deus escolheu. Espírito de Deus, eu sinto a autoridade de Deus para dizer, Deus te escolheu para uma grande obra, e nem sempre a grande obra é púlpito. Tem coisas nos bastidores que Deus quer te usar. Toda vez que eu prego sobre humildade, ser pequeno, eu lembro de um testemunho que o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, tem um relato de uma mulher que ele estava dirigindo o culto. E a mulher queria cantar no culto. Aí a mulher mandou o bilhete para Spurgeon. Quando Spurgeon pegou o bilhete, no púlpito estava escrito assim, ó: Spurgeon, pregador, eu quero cantar um hino para Jesus. Aí Spurgeon pegou o bilhete e fez assim, e continuou pregando. 10 minutos depois chegou outro bilhete, um pouco maior. Pregador, eu já disse para o senhor, eu quero cantar para Jesus. Spurgeon olhou e jogou. Aí Spurgeon pregou, terminou o culto. A irmã estava bicuda na porta da igreja, inchada, parecia aquele sapo cururu. Quando o pregador passou, ela puxou e disse assim: pregador, eu não disse para o senhor que eu queria cantar para Jesus? Aí Spurgeon olhou para ela e falou assim: cante agora, irmã, agora, pode cantar, pode começar a cantar. Ela disse: não, agora o culto acabou e o povo foi embora. Aí ele: ah, então não era para Jesus que tu queria cantar. Tu queria cantar para o povo. Você entende? Porque tem muita gente que não entende o que é reino. O que é reino nos céus. O que é trazer 5 pães e 2 peixinhos e alimentar a multidão. O que é entrar para a história como um anônimo que vai mudar a história na eternidade. Deus quer te usar. Alguém está aqui nesse culto. Tiago, o menor, Deus usa os pequenos. Fala para o irmão do lado: Deus usa os pequenos. Deus usa os pequenos. Deus usa Tiago menor. E às vezes são coisas que a gente não valoriza, a gente não aceita, quer brigar, quer discutir pelo poder. Mas outra coisa interessante sobre Tiago menor, existe uma lenda, vou dizer lenda, que não há muita comprovação histórica sobre isso. E eu sou muito categórico em dizer o que é uma tese, o que é realmente aquilo que a Bíblia diz. Há uma tese que é até comentado por alguns líderes da história da igreja, que afirmavam, por exemplo, Esécipo, no século II, ele comenta que Tiago, filho de Alfeu, era parecido com Jesus.
tanto fisicamente e como também em sua conduta. Olha aqui, o pesquisador chamado de Ashbury Smith, olha em inglês, né? É isso aí. Ele relata assim, ó, me escute. Relata-se que Tiago, filho de Alfeu, assemelhava-se com Jesus no corpo, no semblante e na conduta. Olha o que ele afirma: o beijo de Judas foi uma arma usada para prender Jesus e não Tiago, filho de Alfeu, porque eles eram extremamente parecidos. Olha que curiosidade interessante. E tanto após a ressurreição, o caráter de Tiago era um caráter louvável. Por exemplo, você tem também até Eusébio de Cesareia comentando, o historiador da igreja, que esse homem era extremamente zeloso e humilde. Ele só se vestia de um linho branco. Ele não comia carne. Ele tinha um joelho semelhante a couro de camelo de tanto orar. E ele amava andar com pessoas simples e pobres. E a sua aparência era como Jesus. Aí você para pensar: por que Deus escolheu o menor? E tal, e por que isso? Só que o que mais vale não é o cargo que temos. O que mais vale é andar como Jesus andou. Quer aparecer? Seja como Jesus. E será impossível alguém não notar a tua existência. Quer ser reconhecido? Anda como Ele. Fala como Ele. Pensa como Ele e trate as pessoas como Ele. Que logo todo mundo notará que Jesus habita dentro de você. Em 1 João capítulo 2 versículo 6 fala assim, ó: aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Em vez de brigarmos por cargos, deveríamos brigar com nós mesmos para sermos parecidos com Jesus. Só uma irmã deu glória nessa hora, Jesus. Em 1 Pedro 12, 21 fala assim: Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos os seus passos. Jesus nunca brigou por posições. Ele nunca discutiu querendo a glória dos homens. Ele esvaziou-se. E eu preciso andar nos passos de Jesus. O que a Bíblia me manda é ser semelhante a Cristo. Porque Tiago menor era pequeno diante dos olhos humanos, mas ele era grande aos olhos de Deus, pois sua vida refletia Cristo no seu modo de ser. A verdadeira semelhança com Jesus não se mede pelo reconhecimento humano, mas pelo caráter de devoção e serviço a Deus. É impossível alguém ser parecido com Jesus e não ser notado no nosso meio. O caráter aparece mais do que o título. Por quê, pastor? Vou te explicar algo essa noite. É normal que nós tenhamos um pensamento de honrar títulos. Às vezes minha esposa andando na rua viu uma missionária. Ele falou assim: pai do Senhor, irmã. A irmã disse: irmã não, missionária. Ah, quer dizer que a missionária não é irmã? É. Ou então às vezes eu olho: pai do Senhor, irmão. Irmão não, apóstolo, bispo. Me respeite. Eu acho que nós deveríamos estar extremamente felizes quando alguém falasse assim pra gente: paz, cristão. Eita. Porque em Atos dos Apóstolos capítulo 11 tem um capítulo lá extremamente voltado. E pela primeira vez os crentes de Antioquia foram chamados de cristãos. Nós deveríamos ter mais honra em alguém me chamar de irmão do que de brigar por conta de títulos e posições. Porque você pode ser querubim ungido, patriarca metropolitano do Amazonas, mas se você não for crente de verdade e parecido com Jesus no reino dos céus, você não é nada. Porque o diabo não respeita título, o diabo respeita o caráter parecido com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ver da glória nessa pregação, hein? Porque esse Tiago, ele é um exemplo de alguém que lembra-nos que o caráter de Cristo é maior do que os títulos que eu carrego. Vou concluir agora. Como é que termina Tiago? Egésipo no século II escreveu assim, ó. Ele é um historiador cristão do século II, e uma das fontes mais antigas sobre o martírio de Tiago menor.
ele descreve que Tiago foi martirizado por apedrejamento em Jerusalém, após ser lançado no pináculo do templo. Ou seja, os líderes religiosos levaram Tiago para cima do templo e obrigou a negar sua fé. Em vez de Tiago negar a fé, ele prega sobre Cristo. E a multidão embaixo se entregava à fé de Cristo. O que fizeram? Empurraram. Ele cai no chão. E aqueles homens veem com que ele não morre. E diz uma tradição que pegaram uma madeira e bateram na cabeça dele até a morte. Sabe o que é interessante? Há também uma outra tese de que esse Tiago, ele evangelizou as tribos dispersas de Israel. E há aí um boato não muito provável que ele tenha chegado até a Espanha pregando o evangelho. Para a gente concluir, o que nos chama a atenção desse homem é que ele foi martirizado pelo Senhor, pela fé no Senhor, perto do templo, e nos traz uma grande reflexão sobre humildade, serviço e alguém que entra para a história como apóstolo, chamado de o menor. Que graça, que chamada linda. É alguém que é chamado de menor. Quantos almejam ser grande no reino e menor aqui na terra? O que ele nos chama é que sejamos parecidos com ele. Fica de pé comigo. Tiago menor, o apóstolo que ensina que no reino de Deus o tamanho não define o valor, mas sim a fidelidade. Não é o tamanho, é a fidelidade. Desde que a RVA nasceu, a gente acostuma se pregar todos os domingos. Ensinar. Hoje, a quarta-feira já é campanha, mas antigamente era doutrina de novo. Já passou muita gente por aqui que não se adaptou em ouvir, em servir, em ser útil para o reino sem palanque, que não sabe ser ministrado. Teve até um pastor que chegou e falou assim: você é um péssimo pastor para mim. Eu falei para ele: eu sou um péssimo pastor para quem vem para cá querendo holofote, nome, fama, e quem não ama ser ministrado e pastoreado. Porque o reino dos céus é muito mais. Eu tenho ensinado a esses discípulos que Deus me deu: valorizem, porque o reino é muito mais do que aplausos, famas e posições. Muito mais do que isso. O reino dos céus é valorizado por um caráter parecido com Jesus e uma humildade louvável. Quantos almejam serem úteis para o reino dos céus? Profetiza para alguém, diga assim: Deus vai te usar. Diga: mas quando Deus te usar, diga: não esquece que você é pequeno, que você é o menor da casa. Diga: não te esquece da onde Deus te tirou. Eita, eu vou ver Deus usar pessoas aqui nessa igreja, mas não esqueça da onde foi que Deus te tirou. A RVA nunca deixará de ser lembrada da igrejinha da garagem, do pastorzinho da igrejinha da garagem. Coisa boa, porque nós não podemos esquecer da onde foi que Deus nos tirou. Que a obra de Deus é muito mais do que títulos, fama e status. Pega na mão de alguém do teu lado aí agora. Aleluia. Fala para esse irmão que você pegou na mão dele e fala assim: o que o céu te deu, dinheiro não compra. Que o que você tem vale mais do que toda a riqueza desse mundo. Diga: você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Há uma unção de Deus sobre a tua vida.
Há uma chamada de Deus na tua alma. E quem sabe você pergunta: pastor, eu não sei qual é a minha chamada. Tem muitos doentes precisando de você. Tem muita gente desgarrada precisando de alguém que vai abraçar e vai dizer: Jesus te ama. Ele tem um plano na tua vida. E nós alcançaremos vidas que o diabo está levando e traremos para o reino dos céus. Isso é evangelho. Isso é reino. Eu recebo autoridade para ministrar sobre essa casa. Uma unção de renovo sobre a vida de pessoas aqui agora. Estão precisando de renovo na sua chamada. Os céus te escolheram. Tiago é o menor, mas é escolhido.